Note que todo ser vivo possui o seu corpo equipado biologicamente para sobreviver em um determinado ambiente. O urso polar, por exemplo, possui características corporais voltadas para suportar o frio intenso do Polo Norte. Já o camelo tem o seu organismo evoluído para suportar o calor elevado dos desertos. Esses dois exemplos básicos são o que a ciência chama de adaptação. Olá, pessoal! Eu sou o professor PH e na aula de hoje nós iremos estudar os exemplos de adaptação dos seres vivos na natureza. Adaptação é a capacidade de sobrevivência e reprodução de uma espécie em um determinado ambiente. O ambiente onde encontramos uma determinada espécie é chamado de habitat. Todo organismo tem o seu habitat, que geralmente pode ser compartilhado com outros organismos de outras espécies. Se esse habitat for alterado ou destruído por alguma ação humana, por exemplo, as espécies que dependem dele podem acabar migrando para outros locais ou até mesmo entrar em extinção, já que fora do seu habitat natural, boa parte dos organismos não encontram as mesmas condições ambientais de sobrevivência e reprodução. Então, a adaptação faz com que o ser vivo se encaixe ao ambiente e aumente as suas chances de sobrevivência. E não devemos esquecer que a adaptação é um mecanismo biológico resultante do processo evolutivo das espécies ao longo de milhões de anos. O ecossistema é a interação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Essa interação também contribui para o processo de adaptação dos seres vivos. Em todo ecossistema, o organismo se relaciona com outros da mesma espécie ou de espécies diferentes, além de aproveitar os fatores abióticos disponíveis, como água, ar, solo, temperatura, luz, umidade, calor e etc. Assim, podemos dizer que um ecossistema é formado por componentes vivos, que são os seres vivos, mais os componentes não vivos ou fatores abióticos, como a água, vento, temperatura, luz, dentre outros. Vamos falar agora dos principais exemplos de adaptação dos seres vivos na natureza, começando com a adaptação ao frio. Os animais de clima frio, por exemplo, podem entrar em hibernação, como o urso pardo, que diminui consideravelmente o seu metabolismo, adormecendo e garantindo a sua sobrevivência no período com menos alimento e água congelada. Outras espécies de animais têm a pele com uma camada espessa de gordura, evitando a perda de calor para o ambiente e conseguindo suportar o frio intenso. É o que acontece com os ursos polares, raposas polares e outros. Tem também a migração. Existem espécies de aves que saem dos seus habitats em épocas de inverno, procurando locais com temperaturas mais elevadas. Na adaptação à seca, espécies de plantas de regiões áridas ou desérticas possuem mecanismos adaptativos que permitem sobreviver com a escassez de água. É bem comum elas possuírem raízes mais profundas para buscar água no subsolo, folhas reduzidas a espinhos, como acontece, por exemplo, no mandacaru, ou perderem as suas folhas durante o período de seca, isso para evitar a perda de água por transpiração. Também há espécies de vegetais que armazenam água em seu caule. Os animais, por sua vez, podem armazenar água em seu corpo, como, por exemplo, o dromedário, ou ainda possuírem hábitos noturnos, o que diminui consideravelmente o seu esforço de tolerância ao calor. Os animais também modificaram a boca para poder se adaptar ao alimento disponível em seu habitat. O tamanduá, por exemplo, possui língua comprida para atender suas necessidades de se alimentar em formigueiros. Outros animais também tiveram mudanças na dentição de acordo com o tipo de alimentação. Os dentes dos animais carnívoros, que se alimentam de carne, são bem mais afiados que os dentes dos animais herbívoros, que consomem vegetais. As aves, por sua vez, também possuem uma diversidade no formato de bico, e isso está relacionado ao tipo de fruto, semente ou até mesmo de insetos que a espécie se alimenta. O tucano, por exemplo, tem um bico grande para poder quebrar sementes mais resistentes. Os organismos podem imitar o ambiente ou ainda imitar outras espécies. Quando uma espécie imita um tronco de árvore, uma pedra, folhas, neve ou qualquer coloração presente no ambiente ao seu redor, temos um caso de camuflagem, como ocorre, por exemplo, com essa espécie de lagartixa.
Porém, se uma espécie tenta imitar outra muito temida, por exemplo, para tentar ganhar a fama e amedrontar os seus predadores, temos então o caso de mimetismo, como acontece, por exemplo, na cobra coral falsa, que imita a coral verdadeira, que é bem mais venenosa. Existem outros tipos de adaptações bem específicas. Algumas espécies vivem em bandos para amedrontar seus predadores, ou ainda caçam em grande número, como na predação em grupo, para ficar com maiores vantagens e não deixar a presa escapar. Também existem organismos que desenvolveram estruturas de defesa no corpo, como espinhos, pelos urticantes, glândulas de veneno ou até mesmo um gosto não muito saboroso, afastando aqueles que querem lhes abocanhar. Além disso, existem as plantas, que utilizam estratégias adaptativas de reprodução e garantem a propagação das espécies através dos mecanismos de polinização de suas flores ou de dispersão de suas sementes, ambos geralmente realizados por animais ou pelo vento. Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto e até a nossa próxima aula.